Padre Júlio, as elites econômicas brasileiras, em particular as paulistas e paulistanas, são historicamente conhecidas por sua opulência e por sua avareza. A solidariedade aos povos de rua durante a pandemia pôde contar com colaboração expressiva desse setor social? Eu acho que foi mais um nível médio, eu não digo que um nível de elite. As respostas são as mais variadas, elas foram também algumas respostas pandêmicas, então nós temos que as respostas deveriam de ser endêmicas, e a solidariedade, ela não é uma dimensão religiosa, ela é uma dimensão humana, mas ela deve ser também uma dimensão política. A nossa política pública, chamada de política pública, entre aspas, ela não é solidária. É uma política muito seletiva, muito meritocrática. Nós teríamos que ter respostas mais universais, de proteção social. Acho que essa é uma palavra fundamental que não chega à população em situação de rua. Proteção social. Proteção social envolve a questão da moradia, a questão da alimentação, a questão de uma renda mínima, a questão de uma renda básica. Essas coisas são fundamentais para dizer esta pessoa tem proteção social, para não ter sofrimento mental, para não acabar numa situação deplorável de fome, de sede, de nudez, de doença, de perigo, de risco, como é viver na rua. O senhor acha que aquela declaração da primeira-dama do Estado, já durante a pandemia, a senhora Bia Aidar, dizendo que os moradores de rua na rua estavam porque queriam, porque gostavam da vida que levavam nas ruas, ela reflete o espírito dominante das elites do nosso Estado? Eu sempre penso de que ninguém diz isso sendo um pensamento único. Acaba tendo a amostragem de um grupo que pensa assim. Mas eu sempre tenho a esperança de que esses pensamentos podem se mudar através de muitas possibilidades, algumas às vezes até conflitivas. Mas é um pensamento que está presente na sociedade brasileira. O morador de rua sempre é visto como suspeito. Não existe aquela frase bíblica de que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico chegar ao reino dos céus? Existe essa frase. Já tentaram encebar tanto esse camelo para ver se ele passava no buraco dessa agulha, e já tentaram alargar tanto o buraco dessa agulha, mas não conseguiram, viu? Isso continua muito firme, muito presente. E acho que a grande questão é como humanizar a vida. E nós teríamos que ter indicadores de humanização da vida, indicadores que humanizassem a vida. Uma vida sem acesso à água potável é desumana. Uma vida sem uma alimentação regular e com a certeza de que ela vai chegar é desumana. Uma vida atingida de maneira letal pelo frio ou pelo calor, pelo sol, pelas intempéries, ela é desumana. Uma vida que não tem um local limpo, reconhecido para dormir, é uma vida desumana. Uma vida que é assolada pela violência institucional de todos os atos da mão armada do poder público, é uma vida desumana. Então, a desumanização da vida dessa população ela é galopante, contínua, estrutural, permanente. E as respostas são sempre respostas extremamente simples, institucionais, burocráticas, paliativas, que não ajudam a uma transformação. Nisso, o Papa Francisco deixou bem claro, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, de que essa população faz parte do grupo descartado. E o neoliberalismo tem a lógica do descarte. Nós olhamos, às vezes, para a população em situação de rua como se eles fossem a causa do problema. Eles não são a causa, eles são o efeito. Padre Júlio, as organizações religiosas, em particular a igreja ao qual o senhor pertence, a católica, se envolveram institucionalmente na solidariedade aos povos de rua durante a pandemia? Olha, a igreja também ela não é única, ela tem uma unicidade, mas vamos dizer que todos pensem da mesma maneira, não é verdade. Há diferentes formas de visão.
Agora, a pastoral de rua é uma ação da Igreja da Arquidiocese de São Paulo, como em vários lugares do Brasil, se abriram espaços, acolheram os franciscanos, fizeram isso em vários lugares do Brasil, outras congregações religiosas também. Então, é uma resposta que tem variações na medida do lugar social que os religiosos também se colocam. Esse trabalho de solidariedade, ele tem fundamentalmente um objetivo social ou também exerce um papel pedagógico? Por exemplo, no convencimento e na organização dos povos de rua para tomarem vacina, para respeitarem as regras de prevenção e outras atividades de âmbito mais pedagógico? Tem as duas coisas. É uma questão humanitária, mas é também uma questão pedagógica, mesmo porque nós temos que levar em conta que, mesmo estando descartados, a população em situação de rua é atingida pela ideologia dominante. Eles também veem a mesma televisão que todos veem. Eles veem os meios de comunicação que todos veem. Eles conhecem as redes sociais que todos conhecem. Eles veem os jornais, a mídia que todo mundo vê. Então, eles também são atingidos por toda a ideologia dominante. Até diria, eu disse esses dias, alguém achou engraçado, mas eu disse, na rua também tem terraplanista. Então, como tem na sociedade como um todo, na rua também tem. Na rua também tem negacionista. Então, a população que está na rua é atingida de todas as maneiras e também pela ideologia dominante. Quer dizer, então faz parte do trabalho de solidariedade tentar enfrentar esse terraplanismo que tem na rua. Ah, sem dúvida. Não é fácil. É um caminho difícil, um caminho penoso, um caminho que exige o que nós temos privilegiado, que é a convivência, a troca de saberes, a construção de saberes com eles, e esse processo educativo, onde eles nos educam e nós também estamos nesse processo de descoberta, de aprendizagem, de construção. Nós não podemos considerá-los uma tábula rasa. Eles são pessoas que têm muitas informações, muitos saberes, e nós precisamos, com eles, fazermos essa troca e essa construção. Então, é um processo educativo para todos nós.